aquele hábito automático do cara que tem dor. Ele tem dor, a maioria dos pacientes, eu estava vendo uma estatística, 5% dos pacientes que têm enxaqueca procuram um médico. A maioria se automedica. Eu queria que você falasse sobre a automedicação, os problemas da automedicação para o tratamento de dor e o que está acontecendo, né? Com esses pacientes que se automedicam e não procuram a orientação. Legal, Marcelo. Esse assunto me interessa muito. Eu acho que a gente vive num país que os medicamentos eles são muito livres, né? O uso de medicamentos, para quem já teve oportunidade de morar fora ou ficou um tempo fora do país, é mais difícil você adquirir medicamentos fora. E isso faz com que as pessoas muitas vezes usem medicamentos de forma mais desenfreada ou deixam de procurar um atendimento e ficam retardando o tratamento porque confiam, porque acham que vai melhorar e é uma tendência natural das pessoas, né? Tanto é que o medicamento mais vendido até uns poucos anos atrás, aí, uns 5 anos atrás, era o clonazepam, né, na sua forma comercial. O Rivotril, né? E aí nós temos os Lax aí, que tem vários, né, mas os que finalizam com Lax, os analgésicos combinados, né, que nada mais, nada menos que eles têm. O que eles têm? Diclofenaco, que é um anti-inflamatório, paracetamol, que é um analgésico, cafeína e um relaxante muscular, que é o carisoprodol. Isso é uma combinação, né, uma poção que é feita ali dentro. E esse medicamento se tornou o mais vendido do Brasil. E por que que é? Porque a pessoa chega com dor na farmácia, o balconista fala, opa, esse aqui, ó, pega tudo. Toma aí. Pega tudo, esse aqui pega tudo. Tem tudo, tem relaxante muscular, tem analgésico, tem uma cafeína. E leva um monte. Ainda tem uma cafeína que potencializa o analgésico. Olha e isso só, é complicado. Que maravilha, né? O que eu falo para os pacientes, cafeína, né, o que os estudos mostram? O café realmente ele é bom, a cafeína é boa para melhorar a dor, principalmente dor de cabeça. Mas o limite são 3 cafezinhos, 3 expressos, né? Que vai dar mais ou menos 270 miligramas de cafeína. Então, passou disso, a cafeína piora a dor, piora a cefaleia. Mas aí esse medicamento é o mais vendido. E é interessante porque esse medicamento ele não tem nenhum protocolo de tratamento de dor que entra essa medicação, né? Isso foi algo que caiu no popular, não sei como, mas as coisas acontecem assim, né? Algumas coisas que caem no modismo. O carisoprodol é uma substância um pouco perigosa. A doutora Lim, né, da fisiatria, a chefe da dor da fisiatria, ela não gostava. Ela falou, esse medicamento vicia. E realmente vicia. O paciente começa a ficar dependente do carisoprodol. Você contou, né? Aqueles pacientes que chegam viciados no seu consultório. Eles usam e assim, e não é um vício assim, uma fissura, um barato, não é isso. É um vício diferente, é assim, só esse medicamento melhora a minha dor. Então o paciente chega, eu já usei morfina, mas eu só melhoro com o Lax. Então, e toma Lax, E toma Lax. E aí, então essa é uma coisa, não existe nenhum protocolo, tá? Esses dias a gente estava numa discussão de dor, e aí o debatedor falou, alguém aí já prescreveu esse medicamento? Ninguém tinha prescrito. Então, realmente a gente não prescreve isso. Isso é prescrito pelo pessoal da farmácia, o balconista da farmácia. A segunda coisa sobre medicamento é a questão dos corticoides, né? Então, os corticoides, que é no popular aí o que o pessoal usa, que é o Stoneurin, o beta-metasona. Stoneurin seria a dexametasona, né? A beta-metasona, metilprednisolona, enfim, tem diversas marcas, eu não vou ficar falando de marca, mas assim, são medicamentos que são muito usados, inclusive por médicos. Então, isso já não é muito de paciente, isso são receitas médicas. E eu sempre me pergunto onde é que esses médicos aprenderam isso. Parece que é uma coisa que foi passada de orelhado. Você viu uma receita de alguém, porque isso não é ensinado na faculdade.
São E regimes... nem na sua residência nem de na dor, residência. né? E são regimes de corticoides, as pessoas fazem de 3 em 3 dias injeção de corticoide, de 21 em 21 dias, eu já vi isso, protocolo. Chegou uma paciente para mim uma vez com síndrome de Cushing, porque ela estava tomando um protocolo de corticoide, que a cada 15 dias ela tomava uma injeção, já estava 16 meses tomando isso. Nossa. Fora assim, diabetes, hipertensão, etc. Com dose pode vir. altíssima de corticoide. E aí eu fico me perguntando assim, onde isso está escrito? Então, o corticoide ele é válido quando? Quando que tem estudo de corticoide? Aplicação local. Então, aplicação local na articulação, aplicação no nervo. Né? Então, nós temos algumas infiltrações, bloqueios que a gente usa o corticoide. Mas corticoide aleatório no músculo não tem indicação. As faculdades de medicina ensinam a evitar o uso de corticoide. É o que nós aprendemos na graduação. Nós fomos ensinados a evitar ao máximo... Por causa dos efeitos colaterais, isso. né? Evitar ao máximo o uso de corticoides devido às complicações. Exato. O que mais? E aí nós temos os analgésicos, né? A gente não pode falar que analgésico é algo isento de risco. A gente tem a dipirona, que é um medicamento que tem um baixo risco, ele é mal visto fora do Brasil. Incrível, né? Incrível. Eu viajo, eu levo minha dipirona. Tá? A dipirona foi um estudo inadequado que foi feito no passado. O tilenapirona. Mas foi feito com um medicamento análogo à dipirona. E alguns pacientes apresentaram a granulocitose, né? Ou seja, uma diminuição das células de defesa e células do sangue. E esse estudo... caiu por terra esse estudo, isso não é 1 a cada 1 milhão, né? Então se a gente for comparar o paracetamol, que é o medicamento vendido lá fora, eu não tenho a estatística exata, mas eu sei que a maior causa de insuficiência hepática, de doença no fígado em crianças nos Estados Unidos é o paracetamol. E fica parecendo que o paracetamol é um medicamento seguro. Então, qual é a dose máxima? Acima de 4 por dia já pode lesar o fígado. Então, o paracetamol existe o risco também. Os anti-inflamatórios, que são os medicamentos muito usados aí, não só os Lax, mas o diclofenaco, o nimesulida, que é um medicamento que é muito utilizado, a gente vê. Flanax, né? Flanac. Então, esses medicamentos, eles têm 3 problemas, né? Existe a indicação de usar, eu utilizo. Na dor aguda, eles são indicados. Mas o primeiro problema é o gástrico, então tem que ter um estudo se a pessoa tem úlcera, se a pessoa... Eu já atendi paciente jovem com hérnia de disco, com úlcera, por causa de uso de anti-inflamatórios. E então essa questão é importante. Existe os COX-2, que são anti-inflamatórios de uma classe que você tem menos agressão ao estômago, mas ainda assim existe um pouquinho de agressão no estômago. A segunda questão dos anti-inflamatórios é a questão do fígado, né? Então eles são muito metabolizados no fígado e isso pode causar uma sobrecarga, um sobrefuncionamento do fígado. E a terceira questão é dos rins, que é muito importante. E principalmente idosos. O idoso já não bebe muita água e também... Esses dias eu estava assistindo uma aula e até 10% das internações por insuficiência renal nos Estados Unidos elas são causadas por anti-inflamatórios. Então, se você pensar, é muito alto, né? Porque assim, é uma coisa que é livre para a pessoa tomar. E isso causa... tanto é que anti-inflamatório em quem já tem uma disfunção nos rins, você tem que ter cuidado em quais usar, quando usar, como vai fazer essa proteção, porque não é proibido também. Né? Por isso que tem que ser com acompanhamento médico. Eles são bons, mas existe... É muito importante evitar o alto consumo. Evitar o alto consumo. E não, a gente não podia... Né, a gente está falando de medicamentos, a gente não pode deixar de falar dos opioides. Os opioides, existe um problema muito maior com os opioides nos Estados Unidos. Né? No Brasil é um problema um pouco menor. Não que não tenha problema, mas aqui a gente não tem essa epidemia que houve nos Estados Unidos do uso de opioide. Mas essa frase é uma frase que assim, a gente tem que ter muito cuidado ao falar isso, porque eu já atendi alguns pacientes com o uso de opioide, vício em opioide, que compravam no mercado negro, como se fosse uma droga.
Ou vai no pronto-socorro, isso é comum, a gente vê, vai no pronto-socorro simulando uma dor para tomar um opioide. Hoje já tem protocolos nos pronto-socorros, né? Então, assim, dos hospitais que a gente trabalha, não se faz morfina no pronto-socorro. Né? Tem todo um protocolo. A gente é da época da Dolantina. Dolantina é um medicamento que ele foi proibido em alguns lugares. Né? Em Minas ainda tem Dolantina. Aqui em São Paulo é mais difícil você ver. A Dolantina ela tem um potencial de viciar na primeira aplicação. Na primeira aplicação. E drogas que viciam mais que Dolantina é só o cigarro e o crack. Né? Então a Dolantina é uma né, para quem não conhece, é uma parente da morfina, né? Seria da mesma classe da morfina, mas é um medicamento que ele é mais potente e tem um efeito mais curto, sendo que a morfina já tem um efeito muito curto. Por isso que vicia. Então, no mundo dos opioides, quanto mais potente e mais rápido e menos durar esse efeito, mais potencial tem de viciar. Existe uma epidemia nos Estados Unidos. Muito. Tem alguns documentários interessantíssimos dos Estados Unidos. Tem um que foi Como Surgiu o Oxicodona, que é muito interessante. Chama... agora eu esqueci o nome. Vou ficar devendo o nome, mas depois eu passo. Na fila do nosso podcast, eu tenho uma amiga que é enfermeira. Ela trabalha em um hospital que recebem esses pacientes viciados, inclusive crianças, filhos desses pacientes que nascem com síndrome de abstinência. Ela vai gravar um episódio para a gente. Ah, que legal, porque assim, a oxicodona, quando ela foi desenvolvida, a molécula, ela passou no FDA e o diretor, um dos responsáveis pela autorização da oxicodona, quando ele saiu do FDA, ele foi trabalhar na indústria da oxicodona. Então, existem vários indícios de que a oxicodona foi um medicamento que houve uma manobra do laboratório, por exemplo, nunca foi provado, né? Não se fala assim, foi ele, fez por isso. Mas tem vários, né? Esse documentário fala muito disso, tem vários indícios, porque a oxicodona ela foi lançada como se fosse a alternativa boa para a morfina, ela não vicia. Né? E nós temos esse medicamento aqui no Brasil e eu tenho alguns pacientes que eles, infelizmente, né, se viciaram nessa medicação e é uma luta. Tem um paciente que eu estou com ele há 1 ano e meio tentando tirar, né? Já conseguimos tirar da oxicodona, mas ele ainda não está sem opioide totalmente. Mas ele comprava no mercado negro. E aí, quando você começa a comprar isso, aí você não tem questão de controle de qualidade, você não sabe o que está tomando. Então, esse é um problema muito grande que aconteceu aqui no Brasil, um pouco menos, porque é mais controlado realmente a prescrição. E uma coisa que a gente precisa falar de opioide também é que a gente não deve, nós como médicos, né, e principalmente os médicos que lidam com dor, a gente não pode ter medo também. Porque tão maléfico quanto você prescrever um opioide de um modo errado, é você deixar a pessoa com muita dor. E aí a gente cai num mundo onde as pessoas tentam tratar uma dor forte com codeína, que os nomes comerciais mais comuns são o Paco e o Tilex, né? Mas tem outros também. A codeína, ela é um analgésico fraco, tá? Ela muita gente acha que é um analgésico forte, isso, bom, né? Então, falar, eu já estou tomando codeína, ou então prescreve num pós-operatório codeína. A codeína, ela tem um potencial muito alto de fazer constipação, o intestino ficar preso. E quando você toma um comprimido de codeína, só 10% dela que vira morfina e vai ter uma atuação. O tramadol também é considerado um opioide fraco. Então, eles são bons para dores fracas a moderadas. Fraca a gente não vai usar, porque tem outras alternativas, mas dores moderadas já são uma opção até adequadas, mas não uma dor intensa. Por exemplo, na nossa equipe, a gente faz muito analgesia pós-operatória e sempre eu falo, não vamos ficar passando opioide fraco, porque você agrega um monte de efeito colateral e o paciente continua com dor. E aquele paciente que tem muita dor aguda pós-operatório, inclusive dor pós-operatória é um tipo de dor que a gente não chegou a abordar, mas é uma causa muito comum de dor. Né? A gente considera ali como se fosse a dor pós-traumática também. E é muito comum a dor pós-operatória não ser tratada. Hoje, grandes hospitais têm grupos de dor, então já há um acionamento automático da equipe de dor, eles vão, tratam a dor. Mas o cirurgião, ele é
primeiramente, ele é o mais responsável por tratar a dor do paciente que ele operou. Então, se ele tem que ter um conhecimento para tratar essa dor do paciente, porque muitas vezes o que vai fazer o insucesso da cirurgia pode ser qualquer cirurgia abdominal, que é muito comum ter dor crônica, qualquer cirurgia, o insucesso muitas vezes vem por causa de dor. Então é essencial. Mas o opioide, hoje existe esses opioides mais fortes, geralmente são mais os médicos de dor que prescrevem, existe um controle muito grande, principalmente a receita amarela. Um critério grande. O Brasil, até que nessa questão existe um critério. O grande problema no Brasil que foi acontecendo e que hoje a gente tenta melhorar, mas que foi um problema que ocorreu, foi os pacientes que já tinham dor crônica, já eram acompanhados, mas queriam morfina, e ficavam indo em pronto-socorro. Então, hoje os hospitais já têm um controle maior sobre isso. São mais restritos para liberar. Mas existe, eu sou de uma cidade pequena, de Minas, e lá, por exemplo, às vezes a gente vê que os pacientes continuam indo, e é difícil para o médico, porque assim, o médico que está no hospital de uma cidade pequena, ele lida mais com a questão pessoal, todo mundo conhece o médico, e é muito comum de falar, o paciente foi lá e ele não quis tratar. Como se fosse aí algo, muda de médico, né? Como se fosse algo que o médico... negligente. Aí estava com muita dor. Então, eu já tive, por exemplo, pacientes com enxaqueca, viciado em morfina. Nossa. Aí você me pergunta, mas morfina nem trata enxaqueca? Mas por quê? Em algum momento ela chegou com dor, foi feita morfina e ela gostou, e assim, ela teve uma predisposição ao vício, né? E ela ficou menina de 15 anos, era viciada em morfina com enxaqueca. Eu queria complementar o que o Pedro falou. Primeiro, reforçar para a população que não se automediquem. Por favor, não se automediquem. Quando fazemos a automedicação, nós podemos transformar um problema, que é a dor, em outros problemas. Por exemplo, quem toma corticoide por conta própria pode ter uma síndrome de Cushing, por exemplo. O corticoide ele pode dar úlcera gástrica. O corticoide ele pode dar osteoporose, pode piorar uma osteoporose, causar osteopenia. Aumento da pressão. Isso. Né? Hipertensão arterial sistêmica, diabetes, ou seja, né? É um medicamento que pode controlar a dor transitoriamente e causar inúmeros outros problemas. Um anti-inflamatório não hormonal, por exemplo, pode resolver o problema da sua dor naquele momento, porém, você pode ter uma úlcera gástrica, você pode ter insuficiência renal. E muitas bem vezes frequente insuficiência renal irreversível, muitas vezes de modo irreversível. Necrose, né? Necrose isso, tubular. E precisar de diálise. Diálise até transplante, né? Isso, nós sabemos que insuficiência renal que necessita de diálise pode encurtar a vida. Portanto, não tomem medicamento de modo próprio, por decisão própria. Por favor, procurem o médico.